E hoje nós estamos no capítulo 26, onde vai falar sobre o censo de todos os israelitas. Capítulo 26 do livro de Números. Vamos lá? Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todo que em Israel for capaz de sair à guerra. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pois nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falarão aos cabeças de Israel, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, e os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluítas, de Esrom, a família dos Heronsmitas, de Carmim, a família dos Carmitas. São essas as famílias dos Rubenitas. Os que foram deles contados foram 43.730. O filho de Palu, Eliabe. Os filhos de Eliabe: Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. A terra se abriu, e os engoliu. Quando a terra abriu a boca e os tragou, com Corá morrendo naquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência, mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias: de Nemuel, a família dos Nemuelitas; de Jamim, a família dos Jaminitas; de Jaquim, a família dos Jaquinitas; de Zera, a família dos Zeraitas; de Saul, a família dos Saulitas. São estas as famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias: Zerfon, a família dos Zefonitas; de Agi, a família dos Agitas; de Suni, a família dos Sunitas; de Ozini, a família dos Ozinitas; de Eri, a família dos Eritas; de Arode, a família dos Aroditas; de Areli, a família dos Arelitas. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, num total de 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã, mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selaitas; de Pérez, a família dos Perezitas; de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram: de Esrom, a família dos Esronitas; de Amul, a família dos Amulitas. São essas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 76.500. Os filhos de Zacá, segundo as suas famílias, foram: de Tola, a família dos Tolaitas; de Puvá, a família dos Puvitas; de Jazubi, a família dos Jazubitas; de Siron, a família dos Sironitas. São essas as famílias de Zacá, segundo os que foram deles contados, num total de 74.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram: Zered, a família dos Zereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jaliel, a família dos Jaleetitas. São estas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 70.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram Maquir, a família dos Maquiritas; e Maqui gerou a Gileade; de Gileade, a família dos Gileaditas. São esses os filhos de Gileade: de Gezer, a família dos Zereritas; de Eleque, a família dos Elequitas; de Asriel, a família dos Arielitas; de Siquém, a família dos Sequimitas; de Semida, a família dos Semidaitas; de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. O nome das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ocla, Milca e Tirza. São essas as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 502.700. São esses os filhos de Efraim, segundo as suas famílias:
de Sutela, a família dos Setelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas, de Herã, a família, de Herã, filho de Sutela, de Herã, a família dos Eranitas. São estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelita, de Airão, a família dos Arianitas, de Sufã, a família dos Sufanitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Bela foram Arde e Naamã. De Adre, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. São essas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, tinham 74.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias, de Ina, a família dos Imnaitas, de Isvi, a família dos Ivitas, de Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram Eber, a família dos Eberitas, de Maquiel, a família dos Maquielitas. O nome das filhas de Aser foi Terá. São essas as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jaziel, a família dos Israelitas, de Guni, a família dos Gunitas, e de Jezer, a família dos Jezeritas, de Silém, a família dos Selemitas, são essas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.400. São esses os contados dos filhos de Israel, 601.730. A lei acerca da divisão da terra. Disse o Senhor a Moisés: este se repartirá a terra em herança segundo o censo. A tribo mais numerosa dará herança maior à pequena. Herança menor a cada uma, em porção ao seu número, se dará a herança. Todavia a terra se repartirá por sorte, segundo o nome das tribos de seus pais a herdarão. Segundo a sorte, repartir-se-á a herança deles entre as tribos maiores e menores, o censo dos levitas. São estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. São essas as famílias de Levi, a família dos Ebinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou a Anrão. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, ao qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Anrão a Arão e Moisés e a Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho perante o Senhor. Os que foram deles contados foram 23.000, todos homens da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhe não foi dada herança como os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levaram o censo dos filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. No capítulo 26, a gente vai ver que um novo censo, ele foi necessário, pois toda a primeira geração tinha morrido. Esse capítulo ele começa a segunda maior sessão após a saída do Sinai, com o preparo de uma nova geração para entrar na terra prometida. Não são mais registradas lamentações, queixas ou rebelião. A partilha das terras e o preparo para a conquista, junto com várias novas instruções, foram o restante do livro de Números.